Olá pessoal, estamos aqui de novo para um novo bate-papo. Na vez anterior, no primeiro bloco, a gente falou de day trade, da questão de querer ser day trade e qual que é a principal ferramenta para você aprender a ser day trade, para praticar o day trade. Na minha opinião, é a análise gráfica, a análise do gráfico do preço. Esse vai ser o assunto desse bloco aqui. Como é que funciona esse gráfico? Como é que a gente vai tentar detectar o movimento do preço, se vai subir, se vai cair, quando a gente deve comprar, vender. Tá tudo ali, né? Essa é a arena que você vai estar ali trabalhando, tá? E aí, Coldão, você conhece a análise gráfica? Salve, salve a galera que está assistindo. Lembrando ao pessoal de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série de aulas que a gente está produzindo. Você falou de mapa, né? É o arena, você falou da arena, né? É o terreno ali onde a batalha acontece entre os compradores e os vendedores, os ursos e o touro. O gráfico seria, vamos dizer, um mapa, né? O mapa. Mas não é o território, né? Tá. No seguinte sentido, né? Porque você vê o movimento do preço do que já aconteceu. O passado. Né? O interessante é saber para onde vai, né? Sim. Ali você não tem um mapa, né? Sim. Entendeu? Isso é o price action, né? Tentar, através dos padrões, tanto de candle quanto vários candles juntos, a gente conseguir ter projetar, ter uma ideia se ele vai subir ou vai cair. Não que seja 100% assertivo, mas o price action nos permite ter essa análise de direção, vamos dizer assim, do que a gente pode esperar. Tô certo? Na verdade, o price action é um termo assim bem moderno, na minha opinião, né? Porque, na verdade, o price action ele trata da análise pura do gráfico do preço, somente o gráfico do preço. Na história da análise técnica, que é um termo mais geral, né? Houve um período antes dos computadores em que o gráfico que você seguia, que você estudava, que você acompanhava, né, o movimento do preço, era só o gráfico do preço, né? Com a vinda dos computadores, né, o computador começou a derivar várias curvas, né, em cima do preço, né, várias médias, né, e acabou poluindo, né? A gente tem até aqui um pôster aqui que mostra uma série de indicadores, né? E houve recentemente uma volta ao back to basics, que a gente fala, ao básico, né? Que é analisar simplesmente o gráfico do preço, e deram o nome de price action. Mas, né, se a gente for ver os padrões gráficos que a gente analisa, são aqueles padrões clássicos, né? Então tem figuras de reversão de tendência, figuras de continuidade da tendência, né? Suporte, resistência. Então, e também se traça, né, sobre o gráfico do preço, né, linhas de suporte, a gente tem linhas de tendência de alta, tendência de baixa, canais, né? Mas você tem que fazer isso Manual. Manual. Embora hoje você possa usar um software gráfico no computador, né? Você tem que fazer esse traço, não é automático, né? Tá certo? A gente vai ver mais adiante que o computador, ele, através das médias, né, ele conseguiu, vamos dizer, desenvolver formas automáticas de determinar tendência. Né? Enquanto que na análise técnica clássica, no price action, você precisa desenhar a linha da tendência. Hoje em dia tem um monte de indicador, e você acha que se eu for usar um indicador para operar, o price action é um conhecimento que todo trader deveria adquirir? Essa análise do gráfico sem nenhum indicador? Então, é um pouco questionável essa questão de você só operar pelo gráfico do preço, sem mais nada. Né? O gráfico puro do preço, né? Inclusive tem um autor aí, um trader bem conhecido, chamado Al Brooks. Ele tornou esse termo price action assim, bem conhecido, porque ele escreveu alguns livros. Ele é um day trader. Né? A especialidade do Al Brooks é day trader. Ele usa um gráfico de 5 minutos no contrato do mini S&P nos Estados Unidos, né? Que é o ativo mais negociado no mundo, né? Mais líquido, né? Mas equivalente ao nosso mini do índice aqui, vamos dizer, né? E ele usa basicamente o gráfico do preço, tá? Mas também usa uma média, né? Uma média, porque a média sempre, a gente vai ver depois no próximo bloco, né? Essa questão das médias. A média sempre ajuda você a determinar melhor o ponto de equilíbrio do preço,
tendência do preço, é sempre uma excelente referência, né, do movimento do preço, né? Mas o importante, eu acho, de olhar no gráfico do preço são 3 fundamentos que eu acho assim que são básicos, né? A própria palavra fala fundamentos, são básicos, que você tem que enxergar no gráfico, né? Que é a tendência, quer dizer, o gráfico está mostrando alguma tendência do preço, né? Porque você vai ganhar dinheiro se você pegar uma tendência. Tá? Se o mercado está oscilando lateralmente, você só vai perder dinheiro. Então você tem que buscar esse padrão de tendência, né? E essa tendência vai até onde? Onde ela pode, vamos dizer, parar, estacionar, onde ela pode encontrar um movimento contrário à tendência, né? Aí são aqueles níveis que a gente chama de suporte e resistência. Que você consegue traçar e definir com o price action, né? Com algumas linhas que a gente desenha no gráfico. Você vê topos e fundos, você pode unir topos, unir fundos, traçar linhas de tendência, canais, né? Tá certo? E além disso, tem um terceiro fundamento, falei de tendência, suporte e resistência, momentum. O que é momento? Momento é até da física, né? Está relacionado à velocidade, aceleração, força. Então, essa tendência está com força ou ela está já cambaleando, vamos dizer assim, terminando, né? O ideal é você entrar numa tendência forte, né? E aí o momento te dá isso, né? No Dota tem essa questão de momento, é um pouco diferente, mas é quando um time está jogando contra o outro, você tem, vamos dizer assim, todas as armas na mão, tem aquele período, aquela janela de tempo que você pode aproveitar para criar uma vantagem. Então, no day trade, o momento seria quando o preço acelera. Também, exatamente, quando o preço acelera. Esse é o time, né, que a gente fala de entrada, né? Porque quando ele pega um movimento forte, vai como que por inércia, né? Então, se você conseguir entrar nesse movimento, é só aguardar, né? Claro que tem que saber o momento de sair também, né? Não pode se precipitar na saída e nem pode demorar para sair. Mas geralmente é um movimento, quando tem força, tem um movimento que é mais prolongado, tá? Na mesma direção, né? Então esse é um fundamento muito importante, que dá para detectar no gráfico do preço, por exemplo, quando você rompe suportes e resistências, né? Quando você rompe uma resistência, um topo, por exemplo, ou uma linha de resistência, é um sinal que você venceu uma barreira contrária. Então ele ganha força, ganha momento, né? E na venda é a mesma coisa, sentido inverso, quando você rompe um suporte importante, um fundo importante, ele ganha força, ganha momento, né? Podem ser boas oportunidades de operar. São boas oportunidades para você entrar na operação, né? Com momento, né? Então essa ideia, esse fundamento, momento, é muito importante na entrada da operação, né? E às vezes é difícil você detectar esse timing, né? Às vezes você está posicionado para comprar, mas quando exatamente? Aí esse padrão de momento te dá esse timing, né? Então é muito importante isso. Outra coisa também, não sei como é que você faz aí no seu day trade, é o tempo gráfico, né? Você pode fazer gráfico de 1 minuto, de 5, de 10, de 15. Que tempo gráfico se usa? Você já tem alguma experiência com vários tempos gráficos? A minha experiência como aluno, assim, eu comecei operando no gráfico de 1 minuto. Muito curto, não é? Que é muito curto. Que as pessoas falam que tem muito ruído. E é uma pergunta que eu ia devolver para você. Se você tem alguma preferência de tempo gráfico, como é day trade, a gente tem uma limitação de horário que a gente pode operar, também não pode ser um gráfico muito longo, um gráfico com as velas de 1 hora. Sim. No day trade você mas usa também, tempos menores, né? Se for muito curto, pode acabar tendo muita informação ali, muito ruído que atrapalha a decisão. Sim. Tem algum tempo que você considera melhor? E já também assomando você fez essa pergunta para mim, eu estou te devolvendo, mas qual técnica é melhor para operar? Um scalp ou um swing, buscar movimentos maiores? No day trade você tem essas duas opções, né? Aliás, o swing às vezes está associado à ideia de ações, de você ficar posicionado alguns dias com ações, mas esse tema de swing você usa também no day trade. Quando você pega uma perna mais longa, né? Ou pega uma perna com uma correção, né? E o scalp é um trade mais curto, né? Normalmente pode ser sair no próximo candle ou no outro candle seguinte, né? Tá certo?
Então tem as duas opções, né? Normalmente, né, quem faz scalp usa tempos menores, né? Usa 1 minuto, 2, até 5 minutos, acho que você pode operar scalp. Além disso, né, tempos maiores, assim, 10, 15 minutos, seria mais para um swing. Você já começa a buscar operações que vão te dar uma pernada maior, né? Vão ser mais longas. Às vezes, você fica mais tempo posicionado também, né? Às vezes uma operação no swing trade você vai ficar 30 minutos, 15 minutos, 1 hora. E no scalp, como você sai mais rapidinho... Pode ficar até alguns segundos. Alguns segundos. Às vezes você nem espera completar a barra, às vezes, né? Dependendo do movimento, né, forte, né? Você pode sair rapidamente, né? Para quem está começando, você recomendaria um intervalo gráfico? Por exemplo, eu comecei que falei num minuto, mas você acha que seria uma boa? Você teria algum... Eu usei durante muito tempo, né, o gráfico de 2 minutos, né? Mas recentemente, né, a gente vai até contar essa experiência, né, no próximo bloco. A gente fez um robô, né, e testamos para day trade, né, e testamos no gráfico de 2 minutos e 5. No 5 ele foi bem melhor. Ele teve uma performance consistente, né? Eu acho que o 2, de um modo geral, tem mais ruído, você erra mais, né? Então eu tenho adotado ultimamente o gráfico de 5 minutos. E os 5 minutos, no tempo real, dá para você pensar um pouco melhor, dá para você antecipar cenários, né? Então, para quem está começando, vamos dizer, é mais lento, né? Demora mais para formar o candle, né? Tá certo? Quando a gente falou de day trade, a gente falou também do psicológico, né? Um tempo maior, de duração maior das velas também ajuda, eu acho que a ter um controle emocional, porque 1 minuto é muito frenético, vamos dizer assim. Tem que tomar a decisão mais rápido. Bem mais rápido, né? Tá certo? Mas o gráfico também, você falou essa questão, né, do risco aí, né? O gráfico também ele permite fazer o gerenciamento de risco, né? E isso é importante, né? Você definir onde você sai com perda, onde você sai com ganho, né? Qual o seu objetivo. No momento que você vai comprar, né? Você vai até a próxima resistência, né? E se romper um suporte importante, você sai da posição, mesmo com perda, né? Então o gráfico, né? O gráfico puro, price action, né? Também te dá uma série de padrões que te ajudam a gerenciar o seu risco, né? Isso é importante também, né? Enfim, mas o Al Brooks, ele usa essas médias. E eu sou adepto também de não usar só o price action, né? Eu acho que o uso também do computador, né, com as médias, não tem que usar de forma sincronizada, né? De uma forma que haja uma sinergia, né? Mas é mais interessante, tá? Em relação a isso, né, eu acho que vai ser o papo aí do próximo vídeo, né? Eu trabalho há muito tempo com um indicador de Ichimoku, que é um indicador japonês, né, que está se popularizando agora, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e é baseado em médias, né? E ele tem uma sinergia muito grande com o gráfico do preço, com os candles, né? Aliás, a gente acabou não falando muito sobre os candles, os padrões candles, né? Que são importantes também, né? Não é questão de decorar os padrões, né? A mulher grávida, homem enforcado, né? Estrela cadente, mas entender o aspecto comportamental, né? Que esse padrão do candle representa, né? Cada candle passa uma informação, né? E ainda dependendo de como ele for o formato dele... E em que contexto que ele aparece no final de uma tendência de alta, no final de uma tendência de baixa. Às vezes o mesmo padrão tem um significado diferente, provavelmente inverso, né? Um é para vender, outro é para comprar. E os padrões do candle, eles são, assim, a maior parte dos padrões do candle são de reversão de tendência, né? Tem alguns de continuidade, mas a maior parte são de reversão de tendência. Então se usa muito assim correções, né? Operar correção nas inversões, ou para sair de uma operação, porque ele anunciou uma reversão, uma possível reversão, né? Então o candlestick hoje ele é um padrão no gráfico do preço, né? Hoje ninguém usa. Antigamente tinha lá o gráfico de barras, ponto de figura, você nunca ouviu falar isso, né? Isso aí. Você acredita? Eu peguei nessa época do ponto de figura, entendeu? Que era um gráfico que se fazia X, era um papel quadriculado,
Não fazia no computador, fazia em papel quadriculado. E você ia botando um X e um 0, assim, né? E tinha uma regrinha para você fazer isso, né? Falar nisso, eu só para, como se diz assim, elaborar um pouco mais sobre o gráfico do preço, existem certas regras, né? De reconhecer esses padrões, que eu acho importante quem está começando seguir certas regras. Essas regras servem como um guia para você fazer um filtro, né? E tomar suas decisões. Mas no gráfico do preço, né? Nos padrões que o gráfico do preço apresenta, há muitas exceções a essas regras de interpretação do gráfico. Então é importante, né? Depois de um certo tempo, você dá mais valor ao específico do que ao geral, do que à regra. Mas isso você só vai aprender praticando. Voltando ao que a gente falou no primeiro bloco, né, tem que praticar muito. Não é uma questão de decorar os padrões do gráfico do preço. É entender o que está acontecendo. Tem mais coisa envolvida, né? Não é só ver aquele candle daquele formato, daquele jeito que... E bom, já compra, já vende. Né? No início você vai fazer isso, mas você vai perceber que você tem que ver o contexto, o específico, né, do momento, né? E aquilo pode fazer você tomar outra decisão, diferente do que você tomou no passado, numa situação parecida. E a gente pode também, vai ser o próximo bloco, né, justamente usar esse price action junto com um indicador, junto com as nuvens de Ichimoku, né? Isso a gente vai tratar no próximo bloco. Como integrar o gráfico do preço, o price action com o Ichimoku. Eu já venho praticando o Ichimoku com alguns padrões do price action. Eu uso um padrão chamado candle de agressão. Também uso o rompimento de topo e fundo. Mas existem vários outros padrões do price action que eu acho que dá para a gente incorporar, né, junto com o Ichimoku. Isso é o que a gente vai ver no próximo bloco, né? Inclusive, né, eu desenvolvi um robô com padrões do Ichimoku, com regras, condições do Ichimoku e do price action, né? Eu fiz essa junção e deu um resultado excelente, né? A gente vai comentar isso no próximo bloco. Lembrando a galera que gostou dessa conversa, se somou algum conhecimento, aprendeu mais alguma coisa sobre day trade, price action, não esquece de se inscrever no canal Ichimoku Traders e ativar o sininho aí para continuar acompanhando a nossa série de vídeos.